da Abrafiltro buscou promover a integração entre as empresas de filtros automotivos e industriais, defendendo os interesses de seus associados junto aos órgãos governamentais do país e perante quaisquer outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Sem dúvida, um trabalho que conta com a participação fundamental das empresas associadas que acreditam e apoiam os projetos e as decisões de uma diretoria atuante e disposta a buscar sempre os melhores resultados. Por isso, eu peço uma grande salva de palmas a todos os associados e também aos membros da atual diretoria. Uma salva de palmas. Durante o ciclo de palestras da Abrafiltro 2016, iremos debater e discutir mês a mês temas ligados à nossa área e também ao contexto socioeconômico do Brasil e do mundo. Para a gente iniciar, então, eu convido a todos a se colocar em posição de respeito para a execução do hino nacional. Com palestras ministradas e artigos publicados em diversos jornais e revistas especializados no país, o Dr. Mauri foi coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso do Sul, procurador de Justiça e ex-corregedor-geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, membro do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, vice-presidente e secretário da Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Público, professor universitário do Centro Universitário de Campo Grande, Universidade Católica Dom Bosco, Centro Universitário de Grande Dourados e na Faculdade de Administração de Ponta Porã. Hoje ministra palestra sobre o tema A Crise Política no Brasil e seus reflexos na empresa privada. Senhoras e senhores, vamos receber o Dr. Mauri Ricciotti. Obrigado. Mudadas ao sabor de interesses. Uma Constituição do país é a mesma coisa. Na medida em que muda uma Constituição, não significa que nós estamos aperfeiçoando. Significa, às vezes, que nós estamos tumultuando uma estabilidade política do desenvolvimento, inclusive da economia. Então, uma das razões da crise política que nós vivemos no país é porque essa incessante, 7 constituições mudadas, algumas com votos de Estado. Nós tivemos a de 24, foi logo após a proclamação da República, em 91, aliás, a independência, a de 1891, logo após a proclamação da República, depois em 34, logo após o golpe de Getúlio Vargas, em 30, aí veio a de 37, uma Constituição as mais duras que nós tivemos, a de 46, democrática, a de 67, já no regime militar, logo após o golpe, de 64, e a de 88, que foi na chamada restauração da democracia no Brasil. Mas vamos lá, nós estamos falando sobre a crise política. Vamos falar do Brasil recente, e a chamada restauração da democracia. Eu coloquei entre aspas, porque democracia é um termo que, na verdade, está sempre em aperfeiçoamento. A gente nunca pode dizer nós estamos vivendo efetivamente em uma democracia. Eu vou demonstrar isso ao longo do tempo. Em 1979, foi restaurada o pluripartidarismo. E aí começou essa avalanche de partidos políticos que nós temos. Essa chamada abertura lenta e gradual, ela chegou no seu ápice, no melhor momento, quando foi as chamadas diretas já, lá em 1984, aí com a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral, vale dizer, o Congresso Nacional, que elegeu o presidente da República, porque era esse o processo eletivo dos presidentes do regime militar, né? Eles eram eleitos, entre aspas, pelo Congresso Nacional. E aí, em 1984, o Tancredo Neves, ele conseguiu ser eleito, mas não assumiu e deixou para nós a herança do senhor Sarney.
Eu acho que todos aqui já ouviram essa frase dizendo que cada povo tem o político que merece. E durante muito tempo nós aceitamos essa premissa como verdadeira. Vai dizer que efetivamente é o povo responsável pela classe política dirigente. E eu ouso dizer que essa premissa é falsa e vou tentar demonstrar aos senhores e senhoras no decorrer dessa palestra. Mas vamos lá. Numa democracia, o partido político, ou os partidos políticos, ele tem um papel fundamental. Porque não dá mais, numa democracia como ela surgiu lá na Grécia Antiga, quando se reunia o povo, ou o povo que tinha capacidade de decidir, e deliberavam sobre questões de administração do próprio Estado. Reuniam em praça pública, e cada um votava. Não dá mais, população imensa, nós temos que ter a representação do povo para fazer esse papel, para falar em nome do povo. E por aí que surgiram os chamados partidos políticos. Mas o que é um partido político? Como surgiu? De que forma? Ora, numa sociedade, nós podemos ter pessoas, um grupo de pessoas que pensam de determinada forma. Outro grupo pensa de maneira diversa. E assim sucessivamente. Então, cada grupo político, ou cada grupo desse, cria um partido político com este ideal político e levanta-se uma bandeira dizendo: quem quer perseguir esses regramentos, ou essa vontade, ou esse desejo, venham com a gente nessa bandeira política. Então vamos lá, o conceito de partido político é uma forma de organização de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentalizar a vontade popular com o objetivo de exercer influência sobre a orientação política do país ou de assumir o poder e realizar o seu programa de governo. Então veja, é então um grupo político representativo de um determinado pensamento desse mesmo grupo que pretende chegar ao poder para, lá no poder, implementar essas suas ideias. Então, o partido político veio para organizar a sociedade, notadamente a partir das repúblicas, porque antes o poder era absoluto. Antes o poder estava com o rei, com o imperador, com o czar. Ele que ditava todas as regras e o povo só obedecia. Quando veio as repúblicas, a chamada tripartição dos poderes, não é? O poder legislativo, executivo, judiciário, aí para alcançar esses postos de governo, não tinha mais a chamada família real. Então criou-se os partidos políticos, a sociedade dividida, cada grupo com um ideal, com uma ideia, com uma bandeira. Isso então é um partido político, ou o que deveria ser um partido político, não é? Quando não existiam partidos políticos, principalmente no Brasil, vamos falar dessa realidade, se tomava o poder na força. Os antigos coronéis se uniam, eu estou em Mato Grosso do Sul há quase 35 anos, e a gente tem história recente de coronéis que tomavam o poder na base da arma. Eles reuniam um grupo de 300, 400 jagunços armados e tomavam o poder num determinado município. Chamadas intendências, que antecederam as prefeituras municipais. Os partidos políticos vieram então para dar, assentar, dividir a sociedade, organizar e ser uma coisa um pouco mais, vamos dizer, civilizada. Mas nós temos problemas com a representação política, notadamente aqui no Brasil. Não que em outros países, inclusive países do primeiro mundo, não existem problemas com a representação política. Mas vamos lá.
senhor já ouviu falar, evidentemente, que no nosso país nós não temos políticos com ideologia. Vale dizer, são criados partidos que, na verdade, não representam o ideal de um grupo político. Representa outra coisa, menos isso. Representa interesses de grupos. Um grupo político que quer alcançar o poder. Com quais interesses? Não são os interesses de um grupo determinado da população. Vamos lá. Todos eles dizem que defendem a sociedade, não é? Que tem um amparo popular, uma plataforma popular. E aqui no Brasil ocorreu essa lástima que é a chamada fragmentação política. Vale dizer, nós temos hoje 35 partidos políticos no Brasil. O Brasil é tido como o congresso mais fragmentado do mundo, vale dizer, com, salvo engano, no Congresso Nacional, dos 35 partidos que nós temos no Brasil, nós temos 14 partidos representando os nossos congressistas lá no Congresso Nacional. E o partido nasce assim, sem ideologia nenhuma. Nasce o partido, de repente essa charge é bem ilustrativa. E olha o monstrinho que está na mão da enfermeira. Não sei se o João Moura e o Scar nasceram com a do Virgem lá em Itapira. Itapira era uma parteira chamada do Virgem, né? Eu nasci com a do Virgem. Ah lá, é bem parecido com ela, essa do Virgem. Vamos lá. E qual que é o interesse, em regra, que nós estamos vendo hoje, principalmente com essa operação Lava Jato e tal, né? A ideologia está aí, ó, na mala. Né? Essa é a ideologia que está no fundo ou atrás da cortina de todos os partidos políticos. O candidato muda de partido ou o político muda de partido sem nenhuma justificativa. Ele vai de um partido de esquerda para um partido de direita, ou tido de direita ou de esquerda. E as justificativas são as mais esdrúxulas possíveis. E esse outro veneno, que é o financiamento das campanhas, que sempre foram escandalosas no Brasil. Sempre foram escandalosas. Em todos os níveis, a nível federal, estadual e municipal. O financiamento das campanhas, primeiro porque a Justiça Eleitoral nunca teve um mecanismo eficiente de fiscalizar esse financiamento. Nunca teve. De uns tempos para cá, evidentemente que melhorou bastante. Eu faço parte do Ministério Público Estadual e a gente acompanha o que o Ministério Público tem feito em termos de fiscalização, junto com a Justiça, com o Poder Judiciário, não é? Mas ainda é muito incipiente. Esse ano nós temos uma novidade que não permite a doação de empresas, que é uma incógnita, mas ao mesmo tempo o Caixa 2 é o invisível. Como é que você fiscaliza o Caixa 2? É difícil, não é? Hoje, para quem acompanha um pouco o processo político, a gente sabe que está muito difícil conseguir dinheiro, doação de dinheiro. Pessoa física não vai doar. É muito difícil. E da onde vai aparecer o dinheiro para as campanhas políticas? Quem é que tem dinheiro hoje? Evidente, quem está no poder vai ter uma forma um pouco mais fácil, aspas, para ter dinheiro para a campanha. E quem está fora do poder, por exemplo, aqueles que conseguem o dinheiro mais rapidamente, que não passam por um processo de contabilidade mais rigoroso, por exemplo, as igrejas evangélicas com a doação dos dízimos, não é? Então, dizem os especialistas que vai ser um avanço, né, daqueles
os representantes das igrejas, de modo geral, notadamente das evangélicas, que tem um ativismo muito grande com a questão do dízimo e tal, né? E esse dinheiro não passa por uma contabilidade, né, e pode irrigar essas campanhas. Vai exigir um rigor maior dos órgãos fiscalizadores. Não sabemos até que ponto serão eficientes. Mas o Caixa 2 sempre foi o veneno da política. Ninguém consegue entender, ou melhor, sabe-se por que razão, que grandes empresas doam para todos os partidos políticos. É igual aquele que vai no cassino, cheio de fichas, e ele vai apostando em todos os números. Qualquer um que der, está ganhando. Não é? É mais ou menos isso. Uma campanha eleitoral não se doa dinheiro em razão da ideologia. A ideologia é aquela mala de dinheiro que nós vimos. Evidentemente que o doador, o grande doador, ele está bancando alguém que, uma vez eleito, vai dar um retorno devido muito maior do que aquilo que foi doado. É assim que sempre se deu no campo das eleições, as doações. E o Caixa 2 chegou até o ponto que um ex-presidente da República, numa entrevista lá em Portugal, ele, com a maior disfarçatez do mundo, ele disse com todas as letras, né? Não, isso é Caixa 2, isso é comum no Brasil e tal. Nós sempre tivemos isso. Vai dizer uma coisa absolutamente ilícita, ele dizendo que pela prática, pelo costume, isso seria permitido. Não é? Então o Caixa 2 sempre foi o veneno. Então, a quem pertencem os partidos políticos? A quem doa, a quem os financiadores da campanha. Não é? Com isso, com a eleição desses políticos que têm outros interesses, não aqueles baseados na ideologia de um partido político puro ou que merecesse esse nome, eles assumem o seu papel no governo e eles querem continuar no governo. Para isso, trazem para dentro do governo pessoas, esses cargos, esses milhares de cargos de livre nomeação para ocupar postos estratégicos dentro do governo, e ali, durante esse tempo que ele vai trabalhar no ministério, numa secretaria qualquer, no estado, no município, ele vai angariar dinheiro com as empresas que têm ligação com essas secretarias e ministérios para sustentar o seu mandato e o seu grupo. E foi assim que se deu ao longo do tempo, e ainda acontece, que nós estamos vendo de forma escandalosa, né, com a Petrobras, uma empresa desse porte, que foi dominada por esse loteamento de cargos de direção dessas empresas, que além da roubalheira toda, ela vai matando essas empresas, vai matando os órgãos públicos de modo geral. É lastimável aquele que acompanha de perto e consegue enxergar isso, verificar numa secretaria, vamos falar aqui, numa secretaria do meio ambiente, por exemplo, estadual ou municipal, nomeia uma pessoa, às vezes, que não tem a mínima condição, não entende nada do assunto, para chefiar servidores que são de carreira e servidores que são de livre nomeação. E é evidente que ele vai privilegiar aqueles que são de livre nomeação, que também não têm competência em regra, como ele, nomeado pela chefia. E isso vai matando o serviço público aos poucos, ou um órgão público, ou uma empresa pública, como está acontecendo com a Petrobras, que ela foi loteada pela classe política e sucessivas nomeações de milhares de servidores para ocupar esses cargos estratégicos com uma única finalidade: manter esse grupo hegemônico no poder. Então,
esse chamado governo de coalizão vai dizer o seguinte: qualquer chefe do executivo, se ele não tiver o apoio no poder legislativo, ele não se mantém no poder. E mais, nós estamos vendo que qualquer um, presidente, governador, prefeito, a primeira tarefa dele, a primeira luta dele, é para conseguir uma maioria na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. E como que ele faz? Ele vai nomeando ou parlamentares para ocupar esses cargos estratégicos, ou indicados por esses parlamentares para ocupar posições no governo de modo geral. Então veja, quando eu disse lá que o povo não é necessariamente responsável pela classe política que tem, a forma como que essas pessoas assumem esses órgãos do governo, assumem esses cargos, permanecem na política, não é por vontade do povo. Eles escamoteiam as regras para a manutenção deles próprios nesses lugares estratégicos dentro de qualquer governo. Então, o loteamento desses cargos públicos, esse governo de coalizão, essa coalizão baseada em interesses meramente financeiros, interesse individual dessas pessoas, desses grupos, nós não vamos ter nenhum governo procurando fazer o interesse da maioria da população. Os governos, chefe do executivo, ele vai ser sempre refém dessa classe política. Então, não será o interesse do povo, de forma geral, que estará sendo atendido lá. Enquanto nós tivermos um governo de coalizão, dessa forma como nós estamos vendo aqui no Brasil. Com isso, com esse chamado governo de coalizão, chamando essas pessoas que não têm a vocação para se voltar ao interesse público, mas sim pelo interesse individual, nós vamos ter essa corrupção desenfreada, que ela permeia todos os governos, todos os órgãos públicos, infelizmente. Nós, eu acho que eu ocupo uma posição razoavelmente estratégica dentro do Estado, para a gente consegue enxergar um pouco mais, né, porque os senhores estão preocupados com outras coisas. A gente está lá dentro e a gente sabe o quanto, infelizmente, que essa corrupção ela está disseminada por toda a administração pública. Um outro problema, então, com esse governo de coalizão, com essa forma de ocupação desses cargos públicos, notadamente do poder legislativo e poder executivo, nós temos um parlamento que não cumpre o seu papel. Olha só, nós sabemos, a Constituição Federal ela diz que o poder legislativo tem duas funções primordiais: fazer leis e fiscalizar o poder executivo. É essa a missão do poder legislativo. Os senhores conseguem visualizar o poder legislativo fazendo esse papel de maneira eficiente aqui no Brasil? Fazer uma boa lei nos três níveis. Em regra, é o poder executivo que manda o projeto do poder legislativo. Em regra, a iniciativa é do poder executivo e o poder legislativo simplesmente referenda e aprova ou não aprova, dependendo se ele tem maioria ou não nessa casa legislativa. Não é? Então, o poder legislativo não cumpre sua missão essencial, fundamental, que está na Constituição: fazer leis e fiscalizar, então, o poder executivo, muito menos. Muito pelo contrário, olha lá uma Câmara Municipal lotada. Isso porque todo mundo foi trabalhar hoje. Em regra,
Para vocês terem uma ideia, eu vou falar de Mato Grosso do Sul, a 1.000 quilômetros de distância, dá para falar. A Câmara de Campo Grande, nós temos 850 mil habitantes em Campo Grande. Tem mais de 1.000 funcionários. Mais de 1.000. Básico, mais de 1.000. De Três Lagoas, que é onde eu sei, 280. Três Lagoas tem 120 mil habitantes. A Câmara Municipal tem 280 servidores. Eles acham que é pouco ainda. Então, olha, nesse papel de fiscalizar o Poder Executivo, eu tenho lá, como corregedor do Ministério Público, tem 4 anos no cargo, meu papel era de fiscalizar as promotorias de justiça e verificar se eles estavam cumprindo o seu papel. Eu fiquei abismado, desde o começo, do volume de investigações do Ministério Público em relação a prefeituras municipais e a órgãos do governo do Estado. Fiz um levantamento de 2000 a 2012, lá em Mato Grosso do Sul, nós somos 79 municípios só, mas o Estado, de 2000 a 2012, nós tínhamos instaurado quase 5.000 procedimentos investigatórios na área do patrimônio público e improbidade administrativa. Quase 5.000. E pasmem, desses quase 5.000, nós arquivamos quase 3.800. E aí eu, como corregedor, que tem que verificar se o promotor está sendo eficiente, que história é essa? Ele instaura uma investigação e depois arquiva? Tem alguma coisa errada. E chegamos à conclusão de que isso estava acontecendo porque o Poder Executivo não tem um controle interno, vale dizer, é tudo largado, para usar um termo bem popular. Não existe um órgão fiscalizador, que é obrigatório, eles não têm uma controladoria interna. Então, no mínimo, erram muito, e errando, alguém comunica ao Ministério Público. Nós instalamos o procedimento. E durante a investigação se corrige, aí arquiva. Mas isso já impactou o Ministério Público, já desgastou a autoridade. Então, nós criamos um projeto lá, que eu sou coordenador, para fomentar a criação desses controles internos do município. E, ao mesmo tempo, o Poder Legislativo Municipal, que não fiscaliza o Poder Executivo. Então, veja, tem 2 controles antes do Ministério Público que deveriam ser eficientes. Na inexistência deles, está impactando o Ministério Público. E aí, aqueles que eventualmente, notadamente a classe política, criticam, olha, o Ministério Público instaura por tudo, é porque não tem esses 2 controles. Na ausência deles, nós somos comunicados, nós somos obrigados a investigar. Uma vez vinda essa notícia para o órgão do Ministério Público. Então, olha, o Poder Legislativo não faz leis e não fiscaliza o Poder Executivo. O que tem feito o Poder Legislativo no Brasil hoje? De mal feito, a gente já sabe, a gente só liga a televisão que a gente ouve todos os dias. Corrupção desenfreada, deputados, senadores participando disso, senador preso, teve um figurão, senador do meu estado lá, que foi para a cadeia, né? O Ciro Amaral. Os parlamentares ficam fazendo um papel menor, que não está previsto na Constituição, a pretexto de estar cumprindo o seu mandato legislativo. Ontem, em Campo Grande, a Câmara de Campo Grande, com mais de 1.000 funcionários, deu 89 títulos de cidadão. De 2 em 2 meses, tenho honra ao mérito, para não sei qual categoria, e assim por diante. Homenagem a imigrantes. A minha esposa é da colônia árabe, libanesa. Toda a família dela, dos tios que vieram do Líbano, já receberam título. Aí os filhos desses tios todos, os netos, agora o vereador fica perguntando, quando que vai nascer outro aí? Ele vai colocar na fila para dar título.
É um escândalo. Quando eles fazem leis para mudar nome de rua. Nós tínhamos uma rua lá, chamava Rua Búzios, uma rua torta, muito bonita, no bairro, classe média alta lá e tal. Não, quiseram homenagear uma matriarca, uma família, mudaram o nome lá, a Sofia Melk. Nada contra essa senhora. Só que ela morava nessa rua, então, para homenagear a família, olha o transtorno que causa uma lei de mudar o nome de uma rua. Para começar, bagunça a vida do carteiro. O carteiro já fica perdido. Onde fica essa prova? Não é? Quem tem comércio tem que mudar o seu cartãozinho, sua nota fiscal, tudo. Isso é caríssimo. O nome de uma rua, o nome de um locador público é que nem o nome nosso. Nós não podemos ficar mudando de nome a qualquer hora. É uma marca. Não, mas eles não têm compromisso com isso. O compromisso deles, na cabeça deles, eles precisam fazer alguma coisa. O que eu faço? Eu preciso aprovar uma lei, eu nunca aprovei nenhuma lei. Eu proponho um negócio desse. Estou falando a propósito aqui em São Paulo, estão querendo mudar o nome de alguns locadores públicos, né? Porque lá atrás um era da esquerda, o outro era da direita, e assim vai, mudando. Então, a cada governo que tem, cada político que vem quer mudar o nome, porque isso aí não pegou bem não, vamos mudar. Estão vendo? Ficam fazendo esse papel menor. Vereador propõe, manda para o prefeito indicação. Eles adoram fazer isso. Eu quero uma indicação, colocar um quebra-mola de 40 centímetros em frente à escola. Ele não se conforma em mandar uma indicação para pôr um quebra-mola. Ele já fala que tamanho ele quer. 40 centímetros. Eu já vi isso. Não, mais baixo o povo não respeita. Ele nem sabe se aquilo é possível. Não, ele indica. E daí, se o prefeito não responde, ele fica bravo. Vai lá na Câmara e fala: o prefeito não responde. Então, eu que tenho visitado as câmaras de vereadores do meu estado, e não é diferente em qualquer lugar do Brasil, é esse escândalo. É esse escândalo. Eles não fazem, não cumprem o seu papel. E aí vem a crise. A crise política tem reflexo na crise econômica. É evidente que se abala a economia por um fator externo qualquer, também vai abalar a política, que o governo perde a credibilidade. Mas a gente sabe que a política, ela gera crise também na economia. E é esse o assunto que a gente se propôs a falar aqui, não é? E quais são esses reflexos dessa crise política na iniciativa privada? Eu elenquei alguns. É evidente que esse rol de exemplos ele não é exaustivo. Cada um dos senhores pode eventualmente me ajudar a colocar mais alguns exemplos. A instabilidade no ambiente de negócio. É evidente, se num determinado lugar, no país, no estado ou no município, há uma turbulência política, isso vai ter uma interferência nos negócios. Campo Grande, nós estamos numa instabilidade política. O prefeito que foi eleito, está no cargo hoje, ficou um ano fora do mandato, porque foi cassado por vereadores que pertenciam a um grupo político que estava há 20 anos no poder, e esse que foi eleito não tinha a maioria e ele foi cassado. E ele voltou ao cargo com uma decisão judicial. Esse ambiente de instabilidade afetou profundamente a economia. Um exemplo fácil. Só a mudança dos cargos de chefia e de vários outros servidores na secretaria lá que nós chamamos de Planurb, que concede alvarás de construção, parou o setor. Aí volta o outro prefeito, troca a turma, parou novamente. Eu tenho um
um amigo, ele é construtor, só para iniciativa privada, ele constrói para redes de supermercado. Ele constrói um supermercado em 86 dias. Esses pré-moldados, né? 4.000, 5.000, 6.000 metros. Um alvará demora 6 meses para sair. Sabe o que ele faz? Ele faz o supermercado. Ele fala, vem em mim, vem me multar. Turbulento assim, mas é um empresário bem aguerrido, bem ativo. Ele fala, não tenta saída. Eu faço 86 dias. O prazo dele é 90. A cada dia que ele entrega antes, ele ganha uma bonificação. Então ele entrega em 86 dias. A partir do momento que lança a obra, ele está com todo o material comprado e tal, está. É uma maravilha. Mas o alvará não sai. Por quê? Porque nós temos um órgão público loteado por pessoas que não estão vocacionadas para o interesse público, não é? E aí fica um ambiente de negócio instável. Investimentos estatais movidos por interesses escusos. O poder público tem dinheiro, às vezes, para investir. E nem sempre esse dinheiro vai para atender o interesse geral, mas vai para atender o interesse de grandes grupos econômicos. Os senhores, mais que eu, acompanham, sabem disso e leem sobre o assunto, quanto que o BNDES deu de dinheiro para alguns poucos grupos econômicos? Quais foram os interesses que estavam por trás disso tudo? Será que era realmente interesse público? Então a gente vê o poder público, que tem uma capacidade investidora muito grande, direcionando seus recursos para alguns poucos grupos privados. Privilégio a grupos econômicos. Quantos grupos econômicos que conseguem, por exemplo, isenções fiscais absurdas? Não aquelas que são realmente importantes para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento de uma determinada atividade. Mas conseguem financiamentos, conseguem isenções tributárias que outros setores jamais vão conseguir isso. Os senhores aqui que representam o setor, na minha avaliação, importantíssimo, além do interesse do lucro que toda a iniciativa privada busca, mas também tem um retorno social e ambiental, que deveriam receber subsídios ou um tratamento especial de órgãos públicos, mas porque não tem essa força política que esses grandes grupos têm, eles conseguem esses benefícios. E os senhores que dão muito mais retorno à sociedade, ao meio ambiente e tal, com certeza tem muitas dificuldades nessa área. Concorrência desleal. Isso, quando privilegia um determinado grupo econômico, mata outro. Mata. Os senhores sabem o setor de alimentos, a carne, como está concentrado hoje. Será que isso foi importante para a indústria nacional como um todo? Quantos frigoríficos menores foram incorporados ou foram simplesmente fechados porque pouquíssimos, ou quase um só grupo econômico foi privilegiado? Né? Mato Grosso do Sul, que tem uma base na pecuária muito importante, quantos frigoríficos nós fechamos lá? E aí os outros produtores da carne, quem cria o gado, fica refém desse grupo econômico, que é quase um monopólio. A concorrência, importantíssima na iniciativa privada, acabou. Mata a concorrência.
Essa crise política torna o chefe do executivo mais refém da classe política, não é? O chefe do executivo. Aí o Estado vai se agigantando, porque a pressão para nomear mais gente, eu falei da Câmara Municipal de Campo Grande, 1000 funcionários, o Estado agigantado vai crescendo, porque o chefe do executivo não resiste aos apelos da classe política, vai nomeando mais cabos eleitorais, bota lá dentro do governo. E vai crescendo o Estado. O Estado se agiganta. Com isso, tem que aumentar os impostos. Ninguém aguenta essa carga tributária. E, por outro lado, uma desconfiança generalizada. Desconfiança na iniciativa privada gera o imobilismo. Quem é que tem coragem de investir num país que está quebrando? Que tem essa instabilidade política monstruosa? Quem é que tem coragem de investir onde não tem concorrência? Onde ele sabe que o ambiente de negócio é absolutamente instável. Então, essa desconfiança, para fechar o rol de exemplos, que são os reflexos da iniciativa privada dessa crise política que nós vivemos. Eu tenho acompanhado, algumas notícias, e aí saiu o valor econômico, e aí é um outro reflexo também na iniciativa privada, no valor econômico. A maioria das empresas nacionais está exposta à corrupção, diz estudo. Eu tenho alguns amigos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem um que é do setor de material de construção. Tem várias lojas, Campo Grande, fora do interior, fora do estado. Ele estava me dizendo a dificuldade que ele tem com os furtos diários em suas lojas. Furtos diários em suas lojas. Que ele tem que contratar segurança para vigiar, e agora ele está contratando outros para vigiar os seguranças. Está assim. Veja, se ele está trabalhando numa loja, tem um estoque, um interruptor no bolso aqui. Outro. Eu nunca esqueço, quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, não falo de Mato Grosso do Sul, isso acontece em qualquer lugar, né? Mas eu tinha um conhecido lá que era meu dentista, e um dia eu estava aguardando no consultório dele e ele estava trabalhando no posto de saúde. Aí ele chegou de jaleco. Quando ele chegou com os 2 bolsos cheios de anestésicos. Eu falei, ué, isso, onde você comprou? Eu falei, peguei no posto de saúde. Eu falei, no posto de saúde? Tem um monte lá e tal. Veja. Então imagine esse empresário hoje, que tem, nesse caso ele tem, parece que 15 mil itens na loja dele. Desde um item desse tamanho até outras coisas bem maiores e tal. Como é que ele controla isso tudo? É muito difícil. Nesse ambiente de corrupção que existe, e o funcionário que trabalha ali dentro, todo mundo roubando. Ele com a vida dele quebrada, devendo a luz, água, tudo, ele fala, o quê? Ele olha para o patrão dele também, e o patrão dele também tem que entrar na onda. Se o patrão dele sonega imposto e ele sabe, ele vai, o senhor quer que eu seja honesto, né? O senhor paga imposto? Ele sabe que o patrão dá nota calçada, né? Calça nota, meia nota. Ele fala, o senhor quer que eu seja honesto, e o senhor? Toma para o senhor, enfia uma coisa no bolso e vai. E sai com o jaleco dele no final da tarde. Então fica muito difícil. Eu nunca me esqueço, eu li um livro que fala a trajetória do Conde Matarazzo, que veio da Itália no final do século XIX, montou a fabricação de banha, depois as indústrias reunidas, Francisco Matarazzo, né? Ele faleceu em 1939, o Conde Francesco Velho.
Sabe quantas empresas ele tinha em 1939, quando ele morreu? Alguém sabe ou não? Mais. 360. É 5. E 5? 360. Me corrigiu João Moura lá em cima. 365 empresas. Uma por ano. Como que ele controlava essas 365 pessoas em 1939, sem computador, sem nada? Sem meios de transporte, sem quase telefone, nada. Como que ele controlava? Não está escrito no livro. Eu, com um pouquinho de... tentando entender isso, não é? Evidente que naquela época vigia a cultura do fio do bigode. Ele botava um gerente lá, esse gerente vestia a camisa da indústria reunida da Francisco Matarazzo e não deixava ninguém levar um pedacinho de qualquer coisa. Muito menos ele. Ele era fiel ao extremo ao dono. Havia isso. Nós que somos de Itapira, a gente acompanhou, meu pai trabalhava numa loja de fábrica de calçado, da Itapira. Eu me lembro como era. Vestia camisa. Era assim. Foram esses os valores que nós herdamos dos nossos pais e nossos avós. Talvez seja por isso que a gente não esteja na política, né? Nada contra quem entrou. Eu sei que tem algumas pessoas de bons propósitos, mas eles ficam absolutamente perdidos no meio da esmagadora maioria. Então veja, a maioria das empresas nacionais está exposta à corrupção. E não por culpa necessariamente dos empresários, porque é esse ambiente de crise política que gera isso. Eles não têm condição de controlar essa corrupção que está no inconsciente coletivo, que hoje a maioria da população se perdeu esses valores. Então, enquanto nós não retomarmos isso, nós vamos sofrer essas consequências durante muito tempo. Eu acompanhei outras notícias, e aí chama atenção como que a classe empresarial, é evidente que eu estou falando especificamente de uma classe ou outra, não é? O CNI manifesta preocupação com o agravamento da crise política e econômica. Mas quando ele aborda, se verificarmos o teor desse artigo, ele fala da crise política e aponta só quais medidas econômicas para corrigir esse abalo na economia. Ele tem consciência que a crise é política, que gera os efeitos na economia, mas não aponta mudanças para a política. Há uma certa apatia ou falta de compreensão de não apontar que o problema está lá na origem. Eu trouxe outra aqui. Crise política é a principal ameaça para a economia no Brasil, disse o FMI. Aí o FMI dá uma receita de mudança na economia para melhorar a crise. Como se a crise econômica, melhorando, melhoraria a política. Dá uma certa folga para o político quando a situação financeira está melhor. Quando a situação financeira está melhor, parece que o povo fica anestesiado. Está sobrando dinheiro até para a corrupção. Como nós vimos nos últimos anos aqui no nosso país. Dinheiro sobrando, a economia crescendo, todo mundo razoavelmente feliz. Com o seu pedacinho de queijo, comendo. Não é? Agora, na escassez, que a coisa continua. Mais um artigo. Profunda crise política e econômica, suas consequências para o povo. Aí fala dessas consequências para o povo, mas o que chama atenção nessas matérias todas é que a gente não vê a classe empresarial, e eu vou com os senhores tentar encontrar essa razão, falando na mudança na política, que é ela que tem gerado esse abalo na economia.
minha, né, modesta avaliação, reforma política, primeiro, nós precisamos diminuir o número de partidos. Isso não sou só eu que falo. Quem está por dentro um pouco da política, daqueles cientistas políticos, sabe que é um absurdo esses 35 partidos políticos no Brasil. Né? Regras rígidas para a troca partidária. Não tem justificativa se um partido político tem aquela finalidade, a representar uma corrente de pensamento de um determinado grupo da população, aquele que está naquele grupo mudar para uma outra bandeira política e partidária absolutamente oposta a tudo aquilo que ele pregava antes. Então nós temos que estabelecer regras absolutamente rígidas para a troca de partido político. Exigir preparo dos candidatos. Gente, é um escândalo. É um escândalo. Recentemente, não é um escândalo em câmaras de vereadores e municípios pequenos. Isso, infelizmente, é lastimável. Eu estou falando do Congresso Nacional. Eu estou falando de assembleias legislativas. E tem pessoas que não têm o mínimo preparo para assumir aquelas funções. Recentemente assumiu o cargo de deputado estadual em Minas Gerais, e um vídeo que rolou no Facebook, estava no YouTube, ele fazendo juramento para assumir o cargo. Uma gravata que não apertava aqui, sabe, colarinho desabotoado, o paletó do defunto era menor, e ele tentando ler um texto obrigatório para assumir o cargo. Ele falou: prometo cumprir e remendo aqui as Constituição da lei. Não sabia, não conseguia ler o texto que estava ali na frente dele. Até que ele chegou na metade e falou: o importante é que eu estou aqui para assumir. Tá? Se eu fosse de lá, eu ia impugnar a assunção do cargo dele, porque não conseguiu ler o texto obrigatório. Então o nível era estimável. E se nós temos os três poderes, o poder executivo, vamos lá, no nível federal, nós temos os cargos no nível federal, as carreiras federais, concursos rigorosíssimos da Receita Federal, do INSS, da Controladoria Geral da União. Nós temos carreiras muito bem disputadas e formadas por técnicos com preparo formidável. Se a gente vai no Poder Judiciário, os concursos são rigorosos, Ministério Público, assim por diante. E aí você vai no Legislativo, é uma lástima. Preparo nenhum. Não se exige que um candidato saiba ler e escrever, é o mínimo. Eu sempre, quando eu vou falar, eu visitei 44 câmaras municipais lá em Mato Grosso do Sul, falando de um outro projeto, que é a ação do Poder Legislativo, né? Que eu comparo uma câmara como uma grande fazenda. Eu coloco uma figura lá de uma máquina plantadeira e uma colheitadeira. Eu falo: olha, os senhores todos são funcionários de uma fazenda, e o dono chega no primeiro dia e fala aqui: olha, vocês vão plantar e colher em 4 anos. E todo mundo olha para a máquina e fala: eu não sei pilotar isso daí. Essa é a realidade. O vereador assume a função, tem que pilotar a máquina e ele não sabe de nada. Aí ele nomeia como assessor lá do bairro do Caixa-Prego, do Furazói, do Risca-Faca, e traz para dentro da Câmara. Do Tola-Cavalo, né? Isso aí tá pira, né? Furazói, Tola-Cavalo e Risca-Faca. Traz o cidadão que é líder de bairro lá para dentro da Câmara, ser assessor dele. E ele vai ter que fazer leis para serem cumpridas pelo Poder Executivo, pelo Judiciário. E aí, como é que fica? Há um absoluto desequilíbrio entre os poderes, porque no Poder Legislativo nós temos pessoas despreparadas ao extremo.
fazendo, pasme, um papel relevantíssimo. São eles que decidem tudo que os outros mais devem fazer. Imagine, nós estamos nas mãos deles. Infelizmente, são eles que fazem as leis, em último caso, são eles que fazem. Quando nós mandamos algum projeto para a Assembleia Legislativa relacionado ao nosso trabalho, nós morremos de medo, porque eles podem estraçalhar o nosso projeto e apresentar emenda que inviabiliza tudo. Se eles estiverem brincados com a gente, sai de baixo. É difícil. Por quê? Não tem preparo nenhum. Uma outra, que isso é pouco falado, mas eu acho de fundamental importância, é o estabelecimento de prévias eleitorais. Eu só vou pôr a imagem da frente para demonstrar que eu, particularmente, tenho preocupação com isso. Eu costumo escrever para os jornais lá do Mato Grosso do Sul. Escrevo desde 1988. E esse foi o meu primeiro artigo. Eu estava ainda na comarca de Mundo Novo, divisa com o Paraguai e com o Paraná. E esse foi o primeiro artigo que eu escrevi. Ditadura dos partidos. Por que isso? Nós não dissemos que para a democracia o partido político é fundamental? E eu coloquei aquela premissa lá atrás dizendo que cada povo tem o político que merece, e eu disse que essa premissa era falsa. Por que é falsa, no meu entender? Porque na base já nasce torta essa pretensa democracia. Porque se você vai construir uma casa, você tem que ter um alicerce sólido. Se não tiver alicerce sólido, a casa vai cair. Se você quer construir uma democracia, você precisa ter a base, são os partidos políticos. Mas os partidos políticos, esse meu artigo, ele fala ditadura dos partidos. Dentro dos partidos políticos não há democracia. O senhor sabe que no Brasil os partidos políticos têm dono. Às vezes, um é dono de vários partidos. Lá em Itabira a gente tem um caso assim, não tem? Né? Ele manda uns 10 partidos. Né? Por que isso? Olha, se os senhores aqui quiserem se filiar um partido, falar, não, eu vou filiar um partido porque eu quero ser candidato. Pensa que é fácil? Não é assim. Cada partido tem seu dono, é o dono que decide quem vai ser candidato. Ora, se é assim, o partido político não é democrático, porque é o dono do partido que estabelece quem vai ser candidato, não só os cargos majoritários, mas os proporcionais também. Aqui se define quem vai ser candidato, as chamadas convenções eleitorais. Mas quando chega na convenção, está tudo acertado, porque inclusive os cargos dos convencionais estão na mão desse líder político. Então, para você entrar num partido e sair candidato, você tem que receber o passe do dono do partido, a ser abençoado por ele. Nós não temos, aqui no Brasil, existe um partido até prevê as chamadas prévias eleitorais. Vai ser o seguinte, tem um partido político, tem um número X de filiados, aí sim, começa as chamadas prévias eleitorais. Nós assistimos, acompanhando as convenções americanas, não é? Lá vige esse princípio com razoável eficiência, não que dê certo no final, né? Os republicanos lá estão lastimando que o Donald Trump tenha sido proclamado o candidato do partido. Mas, enfim, passa por uma depuração. Qualquer um pode se lançar pretensamente como candidato e vai passar pelo crivo de seus colegas filiados ao partido, dessas chamadas prévias eleitorais, ao longo do tempo, vai se depurando até
ser indicado aquele candidato pela escolha dos partidários. Como inexiste no Brasil, até está previsto o PSDB, acho que, salvo engano, foi o primeiro partido a contemplar as prévias eleitorais. Eles fazem aqui um arremedo de prévias, como fez o Alckmin aqui, com o João Dória, o Matarazzo, né, aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. Mas não é ainda um processo democrático. Por isso que os partidos políticos do Brasil, na minha avaliação, sofrem desse fenômeno ditatorial. Está na mão de alguns donos. E nós jamais teremos uma democracia com a sua base em cima de princípios ditatoriais. Uma outra sugestão para a reforma política: o voto distrital. É humanamente desumano, aliás, um candidato tem que percorrer o estado inteiro para se eleger para a Assembleia Legislativa. Ele vai ter voto em todos os municípios? Não. Primeiro, ele não vai ser representativo de determinada região. Então, o voto distrital, o voto distrital misto, isso precisa vir como reforma política. Doação só de pessoas físicas. Ora, se o partido político é baseado em ideologia, eu não sei, eu ainda não tenho segurança para afirmar isso. Mas o ideal não seria que só o cidadão doasse dinheiro? A empresa tem consciência? Né? Eu acho que essa coisa ideológica é mais do cidadão comum, tá? Aceito críticas, tá bom? Aceito críticas. Mas, enfim, eu acho que a regra estabelecida para essa eleição, para mim, me parece mais lógica. Vamos lá, então, essa frase aí, eu não coloquei o autor, mas sou eu mesmo, tá? Seria muita pretensão eu colocar aí parênteses ali o nome do autor, mas vamos lá. Então eu falo aqui, qualquer coisa não está escrito. Quanto mais o poder econômico concentrado domina a política, mais distante está a democracia. Então, olha, o poder econômico sempre teve e sempre terá um papel preponderante na política. Certo? Agora, quando este poder econômico está concentrado nas mãos de poucos, com influência direta na política, só esse pequeno grupo será contemplado com as ações de governo. E o governo existe para fazer o bem-estar geral, e não de grupos. Mas se está nas mãos de poucos que têm o interesse em influenciar a política das mais diversas formas, notadamente esta forma aqui, não é? Nós não vamos ter democracia. Esse livro, de Raimundo Faoro, chama Os Donos do Poder. Raimundo Faoro, para quem não é da área jurídica, não acompanhou, ele foi um dos grandes advogados do Brasil. Ele presidiu a OAB, salvo engano, de 77 a 89, a 77 a 79. Ele é gaúcho. E ele escreveu esse livro em 1958, Os Donos do Poder. E a princípio, na primeira edição, tinha 270 páginas, mais ou menos. E só em 95 ele fez a segunda edição, e aí sim ele aumentou o livro, incorporando outras, aquilo que ele foi estudando ao longo do tempo, passa de 700 páginas essa segunda edição. E esse livro, nessa área, ele é considerado um dos 20 melhores existentes do Brasil que fala sobre o tema. Certo? Ele diz o seguinte, que a política no país, no nosso país, sempre esteve dominada por um estamento burocrático. Por que ele diz isso?
desde o Brasil Colônia, não é? Era o Brasil Colônia, quem é que mandava na política interna aqui? Era uma burocracia que veio de Portugal, não é? Associada aos senhores de engenho e aos coronéis. E aí foi durante a República, e ele escreveu esse livro e publicou em 1958, ainda eram os coronéis que mandavam, não é? Eles que decidiam a política. Os coronéis, os pequenos municípios e tal, né? Conta a história, até folclore, que as eleições eram absolutamente burladas, né? E que um eleitor, ele pegava o título de eleitor de todo mundo, e era ele que votava em nome do eleitor. Aí chegou um eleitor e disse: mas coronel, em quem que eu votei? Você não sabe que o voto é secreto? Mas é assim, aquele tempo dos coronéis. Então vejam, se antes eram os fazendeiros, senhores de engenho, os coronéis, pertence a isso que Raimundo Faoro diz no seu livro, o estamento burocrático que manda na política, só mudou os atores, porque hoje as grandes empresas, notadamente as empreiteiras, banqueiros, né, que pertencem a esse pequeno estamento burocrático que define os seus 3 níveis, né? Quem vai participar da política? É ilusão a gente pensar que nós vivemos numa democracia. Nós estamos muito longe de alcançá-la, porque são poucas as pessoas que definem isso tudo. São os donos do partido, que são juntos a esse estamento burocrático, ou mantidos por esse estamento burocrático, que definem toda a política do país. E nós temos que engoli-la. Nós temos que aceitar. Ou nos rebelar. E aí, o que eu digo agora? Moral da história. A qualidade de vida de um povo está intimamente ligada à sua capacidade de luta para alcançar essa conquista. Os senhores aqui hoje, não é? Trazendo alguém de fora para falar de um assunto que não é o dia a dia dos senhores, estão despertando para esse interesse. E não há outra saída para o povo a não ser ele aprender, a ele estudar, ele enxergar isso tudo que está acontecendo e, através dos meios legítimos que tem, exigir essa mudança. Sem isso, nós não avançaremos. Qualquer país de primeiro mundo que chegou a esse patamar só conseguiu chegar nesse nível com o comprometimento de todo o povo. Não se pode deixar nas mãos de poucos a definição do destino de toda uma nação. A princípio era isso que eu tinha a dizer, agradecendo já a paciência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mauri. Isso, agora a gente vai abrir um espaço para perguntas. Só levantar a mão e a gente inicia. Eu, parcialmente, não concordo com essa situação da doação de pessoa física e privada. Eu gostaria de saber do senhor o porquê não da doação pública apenas, o financiamento público de campanha. Porque nós temos esse limite de 10% da doação da pessoa física, porém, se você pegar um banqueiro, é claro que os bens dele é muito maior do que uma pessoa física comum. Então você teria ainda assim essa diferença, né, na doação daquela pessoa. E por que não só o financiamento público de campanha? Por que o doutor não colocou essa situação? Na verdade, já existe. Tá? Hoje os repasses do dinheiro público para os partidos, e
e aliás foi aumentado drasticamente no ano passado, salvo engano, em torno de 300 milhões ano, foi para 900 milhões, não é isso? Não é? Quer dizer, então já existe esse repasse para os partidos políticos. E uma das razões da proliferação de partidos políticos é que vou criar um partido que não recebeu uma grana dessa. Depois, o processo de barganha na hora de lançar candidato, de fazer coligação ou não, o novo partido vende o partido. Isso é notícia, quase todos os dias, nesse período que antecede as eleições. Bom, o financiamento exclusivamente público. Olha, nós já temos o financiamento público. Esse dinheiro é considerável, certo? Que financia os partidos políticos. Será que vai terminar o Caixa 2? Eu não sei ainda. Então, se nós já temos financiamento público, nós estamos permitindo a doação de pessoa física. Eu acho que a gente precisa chegar a um ponto de equilíbrio, aumentar os órgãos de fiscalização, terem maior efetividade nesses controles, não é? E ficar esse misto. Dinheiro público a gente já tem e doação só de pessoa física. Então, eu não vejo justificativa, salvo alguém me prove o contrário, de que uma empresa vai doar milhões para uma campanha política. Sinceramente, eu não vejo justificativa plausível para dizer, olha, por que ela está doando? A não ser aquela que nós sabemos. É que talvez com o financiamento exclusivo, financiamento público exclusivo, a gente consiga fiscalizar de uma forma melhor, né, com essa redução dos partidos políticos, e você não tenha essa proliferação de Caixa 2. Porque o financiamento ainda de pessoa física, que seja, né, vai dar essa oportunidade. Né? Então, eu imagino que seria melhor você já arrancar o mal pela raiz e deixar apenas uma situação que você consiga ter um controle muito maior. Essas questões específicas, uma eventual reforma política, eu não sou a pessoa mais atualizada para dizer. Eu sou um especulador do assunto, né? Eu não tenho ainda uma convicção, porque eu não sou estudioso no assunto. Particularmente, até onde eu fui, no meu conhecimento, eu penso dessa maneira, que eu acho que é a pessoa que deve contribuir, não a empresa. O financiamento público já existe, né? Já aumentou, triplicou o volume de recursos repassados aos partidos políticos, quer dizer, então já há um financiamento público para a campanha, e com doação de pessoa física. Não vejo, eu acho que manter só dinheiro público seria aumentar mais ainda, né? Sustenta isso? Está falando, não, nós queremos só dinheiro público, é mais dinheiro público para a campanha. Quer dizer, já tem muito, né? Essa é a minha questão. E só fazendo uma correlação, quando você deu o exemplo dos fazendeiros, dos senhores de engenho que pegavam os títulos de eleitores, né, para fazer as votações. Eu acredito que hoje nós voltamos nessa situação. Eu não sou fiel à questão da urna eletrônica. Explico por quê. Eu sou sócio de um clube em Santo André, onde é feita a votação, é feita em papel, para que ocorra uma auditoria em cima dessa votação. No caso da urna eletrônica, nós não temos auditoria em cima do resultado. Né? O que se vangoria, nós temos o resultado depois de 5, 6 horas, mais tardar. Eu não tenho pressa para saber o resultado. Eu quero saber da legitimidade disso. Né? Então, para mim, a urna eletrônica é uma coisa fácil de ser burlada, porque nós não temos auditoria de pessoas para conferir isso aí. Eu não sei a tua opinião sobre isso. Né? E sobre a questão do preparo do político, eu sou muito a favor do que você colocou. Porque eu acho uma coisa absurda, né? Pessoas despreparadas. Nós vimos a votação no caso do impeachment, 500 deputados, na minha opinião, 90% despreparados, não sabiam o que falavam, estavam lá para aparecer. Teve até uma senhora que falou da ética do marido, do prefeito de uma determinada cidade, o cara foi preso no outro dia. Então, realmente, nós estamos na mão de bandidos nesse país, infelizmente. Né? Nós que trabalhamos com ética, com honestidade, roubamos. O exemplo que você deu lá do anestesista, né? Eu trabalhei na Mercedes 42 anos. E nos escritórios, muitas vezes a pessoa esquecia uma caneta em cima da mesa, vinha um outro colega e levava a caneta embora. Se aquela caneta estava lá, é porque ela precisava estar lá. Não é para você pegar uma simples caneta. Mas aí o povo merece, às vezes, o governo. Porque as pessoas se apropriam indevidamente de pequenas coisas, isso mostra também a nossa índole. Né?
Então, o meu foco é a questão da urna eletrônica. Se você concorda com a urna eletrônica ou devemos voltar para o papel aí? Obrigado. Olha, a questão da urna eletrônica, eu sei que existe uma controvérsia muito grande, existe uma suspeita muito forte sobre a possível possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Tudo que é feito pelo ser humano, a gente não pode acreditar 100%. Né? O ser humano que fez o problema das máquinas e tal. Eu não tenho essa segurança de dizer que a urna eletrônica é garantia absoluta de imune a fraude, não tem, tá? E também o outro processo, o processo mecânico, é também muito sujeito a fraude. E não é só aqui no Brasil, quem acompanhou as eleições americanas, da eleição do George W. Bush e Al Gore, lá no estado da Flórida, aqueles votos, que lá eles têm que furar o voto, né? E estava entre um candidato e o outro no risco, e aí deram os votos para o Bush, que se o Gore tivesse ganho ali, ele ganharia o colégio eleitoral dos Estados Unidos inteiro e seria o presidente da República. Então veja, o país do primeiro mundo tem um voto mecânico e ainda inseguro. Nós temos a urna eletrônica com suspeita de possibilidade de fraude, quer dizer, nos dois sistemas isso é possível. Nós temos que chegar no ponto de se evitar, porque não pode ter fraude, certo? Se a gente conseguir provar que a urna eletrônica é melhor, facilita bastante. Eu já trabalhei em eleições, eu sei o quanto facilita a urna eletrônica. Mas os dois sistemas é passível de fraude. Em relação ao seu comentário antes, a questão relacionada ao nível de vereadores, eu já disse aqui, salvo engano, na palestra passada, um dos grandes responsáveis para a gente ter esse nível de políticos que a gente tem hoje foi o governo militar. Isso em 1966 ou 67, salvo engano, que eles aprovaram remuneração para todos os vereadores, proporcional à Câmara Federal, à Câmara Estadual e tal, né? Mas qual que era a intenção deles? Era trazer para a arena o maior número de políticos, tá certo? Então eles aprovaram essa remuneração para todos os níveis, e aí houve uma degradação geral da classe política. Eu tenho um exemplo, nada contra essa pessoa lá de Itapira, não sei se é do seu tempo ainda, foi a primeira eleição que teve, se não me engano, em 1970, 69, 70, chamado José Maria Rustirola. Ele era um taxista de um bairro bem na periferia da cidade, e ele não tinha nenhuma formação, ele não tinha curso primário, ele era um analfabeto, tudo, tá certo? Mas era uma pessoa absolutamente solícita. Se uma mulher precisava ir para o hospital à noite, ele levava, acordava ele, levava. Então, sabe aquele político clientelista? E quando houve essa possibilidade de qualquer um sair candidato, ele saiu candidato e ganhou a eleição. E aí, na esteira dele, vieram nada contra o locutor de rádio, pastor, esse aqui e tal. Pessoas que, grande parte se prepararam, a maioria, e eles foram galgando os postos na política. E de deputados viraram, de vereadores viraram prefeitos, deputados, senadores, até presidente da República ele teve, né? Pois é, então, veja, a degradação começou lá e quem vai nas câmaras de vereadores, em regra tem uma placa com os nomes de cada legislatura. Até 1967, quem verificar quem eram os vereadores da época, ver que era o fazendeiro, o comerciante bem-sucedido, profissional liberal, e que eram pessoas beneméritas. Faziam esse trabalho porque tinham interesse na comunidade onde eles viviam, certo? E se não fossem reeleitos para eles, isso não era importante. Mas hoje virou uma profissão. O sujeito entra, candidato e fica o resto da vida, ele é político. Qual é a profissão? Político. Né? Então, um dos grandes males que a Revolução fez para nós foi esse daí. Certo? Acho que eu respondi isso. As pessoas estão aqui, ou são gestores de empresas, ou são empresários, são donos. Alguns construíram, outros herdaram. Mas
essa restrição que é colocada em geral, de como membro da sociedade que trabalha, labuta e constrói um patrimônio, de decidir publicamente, de maneira pública, não escondido, não caixa 2, mas publicamente dizer: eu estou apoiando esse candidato, eu estou doando isto para ele, pessoalmente me incomoda, porque parte do princípio que minha intenção como empresário, como gestor de empresa, ou como herdeiro, quer que seja, não é boa e não busca o benefício da sociedade. Nós, como empresários, tal pelo meu caso, pelos que eu conheço, a maior parte das vezes, lucro não é o primeiro objetivo. É o crescimento da empresa que leva ao crescimento do número de empregados. É o benefício, às vezes social, a quantidade de empresas que fazem trabalho social é muito grande. E partir do princípio que a doação empresarial, quando clara, definida, transparente para todo mundo, é uma interferência indevida no processo político, pessoalmente me incomoda. Porque isso é um reflexo de uma mentalidade de que empresário, dono de empresa, ele não busca a mesma coisa que a população busca. Que a gente busca trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta. É isso que a gente quer, e a gente quer também crescer. E eu não cresço através da exploração, eu não cresço através do subterfúgio, eu cresço gerando emprego, gerando renda e tendo um país que compra os meus produtos. E, obviamente, fiscalizado pelo Ministério Público, pela CETESB, por todo mundo. Mas, passando por esse crivo, eu deveria ser capaz de, claramente, decidir o que eu faço, decidir como eu quero influenciar o meu país, decidir como eu quero influenciar o próximo eleição. Deixa eu ver se eu entendi. A sua colocação é no sentido de que você gostaria que fosse permitida a atuação da empresa, isso? A empresa não doa, o empresário doa. O empresário doa, tá. Mas você é a favor do empresário doar? Não, eu sou a favor de que cada um de nós, como pessoa física, como empresa, como empresário, ser capaz de definir o que ele faz. Que é fazer o seu dinheiro. Sim. Basicamente isso. E quem ele quer apoiar, por mais absurdo que seja. E conviver com as consequências de sua decisão. Sim. Né? E conviver que, como o colega aqui falou, que talvez todo esse esforço que a gente faça vire nada, porque vai acabar sendo eleito uma pessoa totalmente despreparada, mas que é capaz de fazer essa influência claramente. Claro. Deixa eu ver se eu consigo responder. É evidente que você tem uma posição em um Estado liberal, um Estado que menos interfere na vida do cidadão. Quer dizer, deixar que tanto o cidadão como a empresa definam o que quer fazer. Acontece que, infelizmente, nós não vivemos num país ainda com um nível político e econômico estável para a gente aceitar que todas as práticas vindas da coletividade geral, da empresarial e das pessoas físicas, que sejam legítimas porque a gente preza o chamado Estado liberal. A gente está percebendo que hoje, tá, as grandes empresas doam indiscriminadamente. Vale dizer, o objetivo dela, nós estamos vendo a Odebrecht, ela tem um departamento de propina. Nós somos Odebrecht. Hã? Eu sei. E por isso que eu estava dizendo que hoje quem define a política são esses grupos. Poucos, ou a esmagadora maioria dos empresários, aqueles que suam a camisa, que dão sangue, que lutam nessa concorrência desleal, eles não participam desse processo. Estamos sendo proibidos de participar. Pois é, mas como empresa? Ou como empresário. Ou como empresário? Ou como pessoa física, no limite. Sim. Um detalhe, empresário não costuma pagar imposto de renda. Sim. Quem paga é a empresa. Então, se eu estou limitado a doar 10% do imposto de renda que eu pago, isso não é nada. Sim. Bom, eu estou sendo disse proibido no começo
que eu não tenho segurança para dizer se isso realmente vai resolver a questão. Agora, da forma como está, você permitir que uma empresa faça atuação que nitidamente está relacionada a corromper o sistema e não a elevar o sistema para que a democracia seja realmente o foco da política, não, eles querem se beneficiar disso tudo. Então, nós temos que encontrar, nesse momento, é como se fosse um vazamento numa represa, nós temos que tapar esse vazamento. Se lá na frente a gente diz, agora está melhor, nós podemos liberar. Mas nesse momento, nós precisamos, na minha avaliação, estabelecer umas regras mais rígidas em relação a isso. Certo? Eu concordo com as regras mais rígidas, só acho que elas deveriam ser regras de rigidez na complexidade do que acontece. Isso tudo também existe. Só que é difícil a gente vencer a força que tem o poder econômico. Imagine um departamento de propina, o servidor ficava lá na Suíça. Como é que a gente... Né? É muito complicado. Mas, enfim, a gente tem que discutir muito isso. Tá? Eu não tenho segurança do que eu falei, do que você vai na cabeça. Pois não, Davi? Contudo, a gente sabe que vivencia isso, está mudando. Eu tenho experiência própria, a nossa unidade matriz fica num município e é a única empresa, o maior empregador do município. Então é óbvio que chega a época de campanha, nós somos assim, assediados, assim, né? Lá eu sou convidado para ser paraninfo de formatura, festa de 15 anos, batizado de cachorro, enfim, tudo. Então em época de política a vontade é poder tirar 2 meses de férias e sair do Brasil, mas o trabalho não permite. Mas mudou, que ao longo dos anos eu vejo a mudança. Primeiro, que a campanha agora, no caso de prefeito e vereador, são para 45 dias. Isso já inibe bastante, já corta muito os gastos. Não adianta para o cara fazer 6 meses de campanha, que é 6 meses gastando dinheiro. Coisas interessantes, o tal do showmício não é mais possível, não pode. E aquilo era uma maravilha, era uma festa, né? Até movimenta a economia, mas quem tem mais dinheiro levava mais pessoas. Fazia um show com uma atração mais interessante, enfim. Os comitês políticos, os que eles chamam de diretórios partidários, agora, não pode mais ter refrigerante, sanduíche, salgadinho. Está limitado a café, chá e bolacha, biscoito, né? Já é um grande avanço, porque tinha nego que ia lá e levava pão para casa, sanduíche para o bairro inteiro. Então acabava, quem tinha mais dinheiro, tinha mais para gastar. A limitação de valores. No meu município, o prefeito pode gastar no máximo R$108 mil. Então ele tem que se virar com isso. E partir para o Caixa 2, o Caixa 2 está cada vez mais complicado. Porque quem doou, ou eu, por exemplo, no meu caso, eu não tenho Caixa 2, minha empresa não trabalha sem nota. Aliás, é muito ao contrário, às vezes as pessoas até querem a nota sem ter solicitado o serviço, só para esquentar um descarte de sumir o material, né? Então não tem como. Então está facilitando muito o diálogo. Muito. Se o cara chegar lá, eu tenho um limite para doar, que é o meu salário como trabalhador, como funcionário dessa empresa, e coincidentemente sou proprietário, mas eu vivo do meu salário. E o meu salário é totalmente declarado, e eu tenho uma X possibilidade de doação. Não dá para fazer um por fora? Por fora como? Você acha que eu faço programa à noite para ganhar por fora? Aonde que eu vou ganhar? Eu posso te ajudar, se nem for... Escuta, eu não preciso da sua ajuda, você não entende meu negócio, só quero que você não dê trabalho. Então facilita o diálogo. E muito. Então mudanças estão acontecendo. E boas mudanças. Lógico que estamos longe do ideal, mas eu acho que se a gente insistir nessas pequenas mudanças que, como eu mencionei, né? Limitação de campanha, de distribuição, de show, de comitê, poxa, um dia a gente chega lá, porque nós também não viramos isso que viramos do dia para a noite. Nós vamos ter que consertar, mas insistir nisso, eu acho que vale a pena. Eu também acho que a gente não deve ter um Estado intervindo, mas a realidade ela se mostra tão nua, com as suas vísceras expostas,
que a gente tem que estabelecer esses regramentos todos. E essa eleição ela é absolutamente atípica, porque foram estabelecidas essas regras mais rigorosas. Os órgãos de fiscalização estão melhores preparados, estão melhor preparados para enfrentar isso. Não que estejam ainda além da capacidade inventiva de quem vai burlar bem, certo? Com certeza, passadas as eleições, nós vamos constatar que alguns conseguiram ludibriar todas essas regras impostas. Nós não temos dúvida disso, certo? Não temos dúvida disso. Né? Mas eu acho que são o que não é possível a gente fazer hoje. Eu acho que tem bastante gente disposta a isso, nós vivemos um momento diferente, notadamente nas instituições. Eu vejo hoje um diálogo das instituições, por exemplo, até 2009, 2010, os órgãos públicos do Brasil não se conversavam. A Receita Federal não conversava com a Controladoria Geral da União, por sua vez não conversava com o Ministério Público, com a Polícia Federal. Hoje não, esses órgãos a gente trabalha em conjunto. A gente tem grupos que a gente trabalha, eu participo do Grupo Nacional de Combate à Corrupção, não é? Estabelecendo toda uma linha de atuação dessas instituições todas voltadas para isso. E tem surgido resultado. Você acha que a Lava Jato, lá em Curitiba, com essa forma de enfrentar essa criminalidade, lógico que está sendo muito criticada por pessoas que estão sendo atingidas por ela, certo? Eu acho que o cidadão de bem, eu não consigo ver um cidadão de bem que esteja contra o que está acontecendo na Lava Jato. Pode ter alguma coisa para a gente falar aqui ou acolá, sim, mas no todo, no seu macro, ela tem conseguido seu objetivo. E sabe por que isso? Porque durante muito tempo nós trabalhamos isoladamente, cada um no seu cantinho, não é? Fazendo o seu papel, e não se conversava, não se dialogava. Desde 2010, que eu estou falando, esses órgãos públicos todos hoje trabalhando, não no dia a dia, mas a gente se reúne com regularidade para tratar de assuntos comuns e fazendo investigações em conjunto, né? E lá em Curitiba aconteceu um fenômeno que coincidiu das pessoas que estão lá trabalhando, desde o Sérgio Moro, os procuradores da República, alguns delegados federais, eles foram estudar nos Estados Unidos, que é um direito diferente, muito mais objetivo. Diferente desse direito anglo-saxão que a gente está acostumado aqui, da velha doutrina do direito criminal nosso, que estava acostumado com aquela criminalidade difusa, com assaltante de carteira, com homicídio aqui ou acolá, né? Quando vê essa criminalidade organizada, é uma outra forma de combate. Se não houver um esforço conjunto, a gente não tem resultado. E ali não, como eles todos têm esse mesmo ideal, eles conseguiram imprimir um ritmo e com novos instrumentos de investigação, que hoje eles estão emparedando os tribunais superiores que não mudam as decisões deles. Não porque não tivessem, às vezes, voltado a mudar, é porque as provas são tão claras, colocadas em análise, que eles não têm como mudar. E a grita está geral. Quanto mais a gente alcança os poderosos lá de cima, mais a grita existe. Estamos vendo agora o debate entre o ministro Gilmar Mendes e o Procurador-Geral da República, não é? Porque teria vazado uma suposta delação do Léo Pinheiro da OAS e que incriminaria o ministro Toffoli, e o Gilmar Mendes veio em defesa dele e desancando em cima do Ministério Público Federal, da Lava Jato, assim por diante. São seres humanos que estão lá, que viviam a velha doutrina, estão incomodadíssimos com essa nova forma de enfrentamento do crime organizado, que hoje é capaz de alcançar os poderosos. Né? Enfim, nós estamos avançando sim. Eu tenho muita esperança. Certo? Mais alguém à disposição? A gente está com o tempo um pouquinho. Podemos mais? Vamos lá. Eu estou livre até comigo. Obrigado. Meu nome é Paulo e se refere a um aspecto das reformas propostas que merece destaque, eu acho, até porque é uma limitação enorme para a nossa gestão, que é a reforma tributária.
Aparentemente, com a nova equipe econômica, haveria algumas melhores possibilidades de fazer efetivamente essa reforma. Mas eu gostaria da sua opinião, sua visão sobre esse aspecto. Enfim, tentar responder. Todos os governantes, em regra, que não têm o devido preparo para ser governante, ou que não têm as condições ideais de fazer um governo, plano de governo, ou é refém da classe política, em regra, tende a tomar decisões imediatistas, certo? E quase sempre vai precisar de dinheiro, e rápido. E a forma mais fácil que tem é aumentar a carga tributária. Não é? Mas, raríssimos fazem o dever de casa. E eu lhe dou um exemplo, que eu estou trabalhando com isso em um dos projetos que eu sou coordenador da Mato Grosso do Sul, que chama Fomento aos Controles Internos nos Municípios. Ora, eu disse que o Ministério Público instalou quase 5.000 investigações em 12 anos e arquivou 3.800. E dessas 3.800, quase todas eram erros, desperdícios da administração pública. Então, vai dizer o seguinte: se ele tem um controle mais rigoroso da sua gestão, estabelecendo práticas de gestão de melhor, uma gestão melhor, ele combate os erros, os desperdícios e as fraudes. E com isso ele vai ter mais dinheiro, ele não vai precisar lançar mão de aumentar impostos. Mas ninguém quer fazer isso. Por não conhecer, por achar que se ele tiver esses controles, ele vai ser controlado também. Não é? Mas ignora de que, vamos imaginar um prefeito, e eu sempre digo isso a eles, depois de uma palestra que eu faço com os prefeitos e secretários sobre esse projeto. Prefeito, é o senhor que escolhe como o senhor quer sair no final do mandato, com poucos ou muitos processos. Porque se ele não tiver um sistema rígido de controle da gestão dele, porque ele é responsável sobre tudo que acontece dentro de uma administração, que ele é o gestor principal, ele é responsável por tudo. Então respinga nele, ele vai responder processo por isso. Se ele for omisso, não é? Se ele tiver participado, mais ainda foi descoberto. Então, o bom gestor, ele não lança a mão desta ferramenta mais rápida de ter mais recursos. Ele primeiro tapa os ralos, não é? Que evita os erros, desperdícios e fraudes. Não tem nenhuma gestão pública imune a fraudes, a corrupção no escalão inferior. Não é? Mesmo que o prefeito não queira corrupção e traga os secretários os mais impolutos possíveis, não é? Ele vai ter gente fazendo corrupção dentro da administração pública. Em Campo Grande, os empresários lá do ramo de construção estão dizendo que o Mirim está cobrando propina para tirar cópia de documentos dentro da prefeitura. Não é? A corrupção do servidor. Então, esses instrumentos de eficiência de gestão, de fiscalização da própria gestão, coisa que todos os senhores aqui fazem dentro de suas empresas, tá certo? Porque nenhuma empresa prospera se tiver controles rígidos da sua gestão. Não existe. Dentro de casa, na minha casa, eu tenho uma controladora interna que foi nomeada exatamente para esse papel, que vive falando: você largou a torradeira ligada, fecha a torneira, a porta da geladeira está aberta, enfim, toalha molhada em cima da cama, enfim, isso é controle interno. E dentro da administração pública a gente olha e não vê, não existe nada disso. Eu nunca esqueço, no interior do estado, eu era promotor, e o Poder Público fez um muro, né? Contratou um pedreiro lá para fazer um muro e tinha que chapiscar o muro. Todo mundo sabe o que é chapiscar um muro, né? Ele jogar o cimento na peneira assim. Só que ele fez o muro, quando estava só no tijolo, assim, o muro estava torto. E aí chamou o cidadão, olha aqui o muro que você fez. Ele falou: não, pode deixar que eu tiro no chapisco a tortuosidade do muro. Imagina quando ele ia gastar de cimento para tirar aquela
tortuosidade do muro. Isso acontece na administração pública todos os dias. Desperdício descomunal de dinheiro público, que o gestor não está nem aí, ele fica lá recebendo líder de bairro aqui, líder de bairro colar, e vereador querendo isso, querendo aquilo. Ele não cuida da administração pública. E aí, ele sai pendurado no final do mandato e vai ter uma infinidade de processos contra ele. Então, reforma tributária, nós precisamos sim, e os senhores empresários têm que cobrar a eficiência da gestão pública. Esse é o melhor caminho que tem para diminuir a carga tributária. Porque quando tapar os ralos, que são grandes, o ralo do desperdício, o ralo da fraude, o ralo da corrupção, vai sobrar dinheiro. E não vai precisar aumentar a carga tributária. Mas nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto empresários, que só ficamos aceitando o que poucos empresários fazem da política nacional, a gente fica aqui tentando encontrar forma da gente gerir melhor as nossas empresas, né? Eu já estou falando como empresário aqui, né? E a gente não liga para essa política, a gente não tem ainda condições de influenciar, mas nós temos que gritar. Os senhores aqui representam um grande ramo, se unem com outros, vão na Fiesp, vão emparedar aqueles lá que mandam no poder, para que eles tomem iniciativa para mudar a política, para mudar a gestão pública, de uma maneira mais eficiente. Eu acho que é esse o caminho. Respondi? Mais ou menos. A única coisa seria, olha, a sua perspectiva, a mudança desse quadro. Perspectiva é difícil. Mas, enfim, para a nossa geração, para as gerações futuras, não é? Com esse Congresso Nacional que nós temos lá, com essa classe política, vai demorar muito tempo para a gente melhorar. Certo? Eu só lhe dou um exemplo. No Canadá, eu tenho conhecimento, tenho um filho que passou um tempo lá, e ele queria ficar lá no Canadá, e eu fui pesquisar na prefeitura do município dele, que era Edmonton, lá na província de Alberta. 1 milhão de habitantes, rica em petróleo, refino de petróleo. Eu verifiquei que eles não têm Tribunal de Contas. Lá não tem Tribunal de Contas, que é um dinheiro descomunal que se gasta no Tribunal de Contas. Cada gestão de um prefeito que dura 3 anos e só tem uma recondução, tanto para o prefeito como os conselheiros municipais, correlato aos nossos vereadores, só 2 mandatos. Cada gestão da Câmara Legislativa nomeia um escritório particular para analisar as contas do prefeito. Tá certo? E ficam em cima da gestão. Então não há tanto desperdício. E mais, a prefeitura investe nos seus servidores, na capacitação, desde o servidor mais, a função mais simples, até o mais graduado, eles pagam até pós-graduação em Harvard. Então veja a qualificação desses servidores. Diferente do nosso aqui, nós temos uma gestão caótica aqui no Brasil. Eu viajei para o meu estado, por razão da minha função como vereador, o estado inteiro. Conversei com 44 prefeitos e seus secretários, vendo a realidade ali. A realidade é uma coisa assim, é lastimável. Porque eles colocam pessoas para trabalhar nesses cargos-chave que não entendem nada, não leem os servidores, que não têm preparo nenhum. E eles vão gerir os destinos daqueles municípios durante um determinado período. E nós não cobramos isso deles. Quer dizer, nós, sociedade civil organizada, eu vejo aqui os senhores participando ativamente, aqui já vencendo a hora do almoço, querendo saber mais e tal, enfim, se informar de uma coisa que não é do dia a dia dos senhores, né? Nós precisamos unir com outros para fazer a mesma coisa, mas cobrar de uma maneira efetiva. A gente precisa sair, eu sempre disse que fazer política em botequim é muito fácil. O duro é participar efetivamente do processo político. Quem daqui já foi numa Câmara de Vereador acompanhar uma sessão de Câmara de Vereadores? Mas não é para receber crítica de cidadão. Pois é muito raro, Reunião de condomínio, quem participa ativamente da reunião de condomínio? Poxa, essa aqui Eu falo isso porque eu detesto a reunião de condomínio.
mas tem que ir, né? Porque, imagina, o condomínio nosso, eu moro num prédio de apartamentos. É o destino daquele conjunto de pessoas que nós vamos decidir lá embaixo. Se a gente não participa, imagina no geral. Né? Então é essa participação que a gente precisa ser mais efetivo. A gente precisa se organizar de uma maneira mais eficiente para cobrar da classe política, cobrar dos gestores públicos que sejam mais eficientes. Aí sim nós vamos diminuir a carga tributária. Eu vejo um bom cenário para os próximos, sei lá quantos anos. Infelizmente, nós vivemos um país de terceiro mundo e ainda temos uma classe política que vai ficar muito tempo no poder.